Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje a gente está aqui para mais uma conversa para falar sobre esporte, sobre judô. E nossos convidados é a atleta judoca Rayara Rocha, de 14 anos, um dos talentos maranhenses que vem aí em ascensão no nosso cenário esportivo estadual, e o sensei Wita Susi, que acompanha aí ela nesse processo de preparação. Como vocês estão? Por A favor. gente, eu também. A gente tem se preparado bastante para essas competições de final de ano. Quando chega no final do ano no judô, né, é quando as grandes competições acontecem. Então a gente teve um primeiro semestre bem puxado, de muito treinamento, muito aprendizado, muita troca de conhecimento, para chegar bem agora nas fases finais dos eventos, como o Campeonato Brasileiro, JEBs e o próprio Campeonato Maranhense também. Rayara, iniciando aqui a nossa conversa para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história como atleta, como judoca. Vamos relembrar um pouquinho no início o que te fez ter essa vontade de entrar no esporte, de praticar o judô. Foi um processo gradativo ou foi algum momento específico que deu aquele start, aquele pensamento na tua cabeça de tentar, né, lutar, tentar competir? Como que foi essa sua experiência no início dentro do Foi, judô? foi um projeto lá no, pra onde eu moro, é muito, meio assim, vazio. Aí lá no Poço São Luís, fizeram esse projeto, aí minha mãe quis me colocar, porque eu não tinha nada pra fazer. Eu e meu irmão. Aí, aí eu fui. Eu gostei bastante no primeiro dia. Aí eu quis experimentar mais. Aí eu tô até hoje no projeto. Quando você ouviu falar assim do judô, tinha algum pensamento que hoje você já não tem mais? Qual era a sua perspectiva inicial em relação ao judô? Rapaz, eu não sei, porque naquela época eu não pensava assim, ser atleta de judô. Aí eu agora tenho uma imaginação muito grande de ir pro Mundial, ser eu e meu irmão ser campeões do Mundial, viajar assim pra fora, eu e ele. Sensei, quando nós falamos de talentos, de jovens talentos dentro do esporte, a gente consegue entender que muitas das vezes essas pessoas possuem pensamentos, como é que eu posso dizer, de insegurança por conta dos inúmeros desafios que o esporte proporciona para quem deseja iniciar uma trajetória. Quando você vê uma pessoa como a Rayara em ascensão, quebrando paradigmas, estigmas, qual é o sentimento como professor que você sente ao ver essas pessoas alcançando destaque, né, alcançando conquistas? Qual é o sentimento de um professor? A minha resposta vai ser um pouco polêmica para ti, né? Mas eu não posso me omitir disso. Dá medo. Dá medo porque a gente vê o tanto que a gente tem a responsabilidade com as crianças, os meninos que estão chegando agora, e a gente fica sempre com medo de não conseguir ser o suficiente a atender uma determinada expectativa, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante, porque a gente vê que os meninos vão se desenvolvendo, a gente vê que os meninos vão crescendo, prosperando. Você vê os meninos chegando sem o conhecimento direito do que é o judô, né? O que conhece é uma reportagem rápida ali de poucos minutos, mas não conhece a fundo a modalidade. E aí depois que eles vão gostando, vão conhecendo mais, vão se apaixonando, e aí o céu é o limite, digamos assim. Como é esse processo de preparação para um atleta que ainda está ali no início da sua trajetória? A gente sabe que existem muitos níveis de rendimento, né? Como que é essa preparação para quem está ali iniciando, para quem ainda é jovem e está entrando no esporte? Eu não posso falar dos outros professores, vou falar de mim, como eu costumo trabalhar. Eu acolho esses meninos, vejo a perspectiva familiar, como é que é, a escola, todo esse tipo de coisa. Aí a gente começa a trabalhar a parte de coordenação motora, ainda é um pouco capenga, digamos assim, né? A educação física ainda não consegue ser vivida na grande maioria das escolas, principalmente as escolas públicas,
não consegue ser vivida como ela tem que ser vivida de fato, então a gente acaba tendo que suprir essa carência física dos meninos. E aí logo depois a gente entra com a parte técnica, a parte cognitiva, vai desenvolvendo os conhecimentos, parte teórica, filosófica, e aí a gente vê aqueles meninos que têm o dom, né, que tem o talento para determinada modalidade, e aqueles meninos que são esforçados, que são dedicados. Particularmente, eu gosto de trabalhar com os dois, mas eu prefiro trabalhar com o esforçado. Normalmente, os meninos que têm o dom para a modalidade, quando o negócio começa a ficar difícil, eles tendem a se encolher um pouco e começar a arranjar desculpa. Não, não vou, hoje eu não estou afim, eu não sei o quê, e quer mudar de modalidade. E os meninos que são esforçados, não. Eles já estão acostumados a tentativa e erro, erro e acerto, e aí assim eles vão e vão crescendo, e aí ele se torna realmente, como eu costumo dizer para os meninos, a gente tem que ser de verdade. Seja pouco, mas seja de verdade. Quando você cria uma ilusão em torno do que você é, quando chega lá na frente, você vai se frustrar, vai se decepcionar e aí vai acabar abandonando a modalidade. Então a gente trabalha, eu busco trabalhar dessa forma. E a Rayara foi uma grata surpresa, né, no projeto, assim como outros meninos. Nós temos, a Rayara está puxando a ponta agora, mas lá no projeto nós temos muitos meninos, meninos já desde 8 anos de idade, que você vê que tem um potencial, né, que pode ser trabalhado, assim como os outros meninos aí que treinam com ela, que pegam, divide pano com ela aí. O projeto Farol dos Campeões, ele é responsável por incentivar, né, dar esse apoio a muitos atletas. Em relação a isso, eu queria que você falasse um pouco qual a importância, né, desse trabalho, que a gente sabe que não é fácil viver do esporte no Brasil, não só no judô, mas em diversas outras modalidades. Qual é a importância realmente desse projeto para quem tem um desejo de viver do esporte, para quem tem a curiosidade, como que é essa realidade? Esse projeto ele chega para atender as crianças. Hoje nós atendemos cerca de 80 crianças, né? Isso no Farol dos Campeões, e cerca de 50 a 55 meninos no Travessia, que é um outro projeto também do Porto, né? Que acolhe os meninos, que dá o suporte escolar para os meninos, né? Aquele famoso reforço escolar. São 2 dias de reforço e um dia de jogos e recreação. Então, esse projeto chega para trabalhar com as crianças, mas indiretamente ele acaba afetando toda a perspectiva daquela região ali, né? Do Cajueiro, Manchica, acaba expandindo mais, chega até a Vila Maranhão por ali. A gente tem alunos de lá também. E aí atende porque muda. Os meninos passam a vislumbrar uma perspectiva de vida diferente. Muitos dos meninos não passaram ali da barragem do Bacanga ainda, né? E aí, quando eles chegam para competir nos ginásios aqui da Grande São Luís, e a perspectiva de viajar para poder competir, então isso acaba abrindo um universo na cabeça dos meninos. E isso faz de forma responsável que eles queiram buscar cada vez mais melhorar, crescer, estudar, porque para estar no projeto tem que estar frequentando a escola, tem que ter as boas notas. Então isso acaba afetando toda a comunidade ali. Quando a gente fala desse projeto, qual é o maior desafio ou os maiores desafios em realizar essa ação, essa mobilização? Porque a gente sabe que envolve muitas coisas, né? Envolve muitos aspectos. Quais seriam, na sua opinião, as maiores barreiras para a efetivação desse trabalho? Olha, como sempre, a maior barreira que a gente encontra é a parte financeira. Quando a gente encontra uma empresa disposta a investir, né, seja pela lei do incentivo, seja de forma independente, seja como for. Mas quando a gente acha uma empresa para fazer isso, tem toda uma logística por trás, porque a gente pega, digamos, vamos lá, nós temos 80 crianças, nem todas participam de competição, vamos ver por alto. Digamos que você leve para fazer uma conta melhor ali 50 meninos para participar de uma competição. 50 meninos para participar de uma competição, você tem a taxa de inscrição da competição,
você tem a logística do lanche, da alimentação, não só dos meninos, mas do acompanhante. Você tem o ônibus, o translado para poder levar, para poder trazer. Você tem a padronização, o uniforme, você tem os kimonos que têm que ser levados, que têm que voltar. Então, tem toda uma logística, tem toda uma equipe por trás. Muitas das vezes a gente vê um projeto, é o professor e os alunos. Na verdade, não é. E o Porto São Luís ele tem uma equipe muito grande. Até mesmo que não é ligado diretamente à área social do Porto, acaba se envolvendo. Muitos pais participam e metem a mão na massa e gostam de fazer isso é gratificante também, mas a empresa ela se doa como um todo. E isso é interessante. Né? A maior barreira é a financeira, e a segunda barreira seria a disponibilidade real que a empresa tem para poder botar esses meninos realmente numa crescente. Porque uma coisa é você, não, está aqui o tatame, está aqui o kimono, dá aula e pronto. Outra coisa é você, não, o que precisa? Tem o exame de faixa, está precisando trocar o kimono, entrou o kimono, não tem desse tamanho, tem que trocar. E o que o menino está precisando? Muitas das vezes dá uma assistência fora, o menino chega com um machucado, aí lá a gente vai fazer, mesmo machucado fora do projeto, mas aí a gente vai, leva na UPA, faz um atendimento, troca curativo. Então a gente acaba realmente acolhendo esses meninos, botando esses meninos debaixo do braço mesmo. A gente sabe que uma rotina acirrada como essa de um atleta, de uma pessoa que, além dos seus compromissos como judoca, tem que conciliar também os estudos, a vida pessoal, acaba que muitas pessoas desenvolvem transtornos mentais, o pensamento ali deprimido, ansiedade. De que forma o projeto proporciona esse apoio de saúde mental, que é uma questão muito importante, principalmente entre os jovens hoje em dia? A gente sabe que todos, eu não diria todos, mas a maioria das pessoas já passou por um momento de ansiedade. Como que isso se dá na realidade dos jovens atletas no seu projeto? A gente acaba sendo um pouco pai, um pouco psicólogo, um pouco treinador, um pouco de tudo, né? Mas esse é o grande mal que atinge hoje a juventude, né? Já tiveram épocas de outros males, mas hoje realmente é a ansiedade, é a depressão, todo esse tipo de coisa. O que a gente faz é tentar notar, perceber, o que nem sempre é fácil, porque você tem meninos que agem de forma diferente, né? Mas a gente tenta estar conversando, tem sempre aquela resenhazinha no começo do treino, no final do treino. O professor não pode mais hoje, não cabe mais ser aquele professor que chega da aula e pronto, se isola e não, tem que sentar com os meninos, tem que puxar uma brincadeira, tem que conversar com os pais, fazer o atendimento. Lá no caso específico do projeto Farol, nós temos os relatórios, né? Relatório trimestral, tem o relatório bimestral, a gente tem o atendimento com os pais, então a gente procura estar sempre acompanhando os meninos. A gente já teve caso de crise de ansiedade em competição, mas aí foi um caso onde a gente sentou, já traçou ali algumas metas para atingir, né? E aí conversa com os meninos e graças a Deus eles têm participado já de competições sem esse tipo de incidente. Mas, infelizmente, é o mal que atinge essa juventude hoje. É o não conseguir lidar direito com uma frustração, né? Acaba sofrendo um pouco e os pais acabam, para proteger, super protegendo, o que não é legal. Mas a gente procura estar trabalhando em cima, o tempo todo em cima com os meninos, sempre conversando, sempre batendo papo, passando uma experiência de vida, ouvindo muito, e aquela escuta ativa, não é ouvir o menino para ele falar e você não dá atenção, não, é a especificidade de cada um. O que está acontecendo a Rayara, a gente já teve ali algumas conversas bem difíceis, né? Mas foi preciso para que a gente consiga ter o objetivo claro de chegar numa competição como ela tem claro na mente dela que o objetivo dela é ser campeã mundial. Então, a gente vai degrau por degrau, vamos trabalhando e não ganhamos nada ainda, estamos no começo, ainda não tá bom, tem que melhorar e por aí a gente vai desenvolvendo. Nayara, na sua experiência como atleta, como judoca, quais são os maiores desafios que você tem na sua preparação? Ou é tudo tranquilo?
Existe ali uma dificuldade para conciliar a vida escolar com o judô? Quais são esses aspectos da tua vida que você diria que ainda existe ali um esforço para conciliar as duas rotinas? É, assim, na escola, eu tenho que me esforçar, porque senão eu saio do judô. Aí eu não quero sair do judô, aí eu estudo pra mim tirar notas boas, pra mim dar orgulho pro Porto, principalmente pra minha mãe e pro meu pai também. Aí eu quero dar exemplo pro meu irmão, como eu já tô dando, e só. Você tem quais são as suas perspectivas para o futuro? Existe uma medalha que você almeja ao máximo, uma competição, uma viagem? O que o esporte pode proporcionar para você que você ainda tem aquela ambição de alcançar, de chegar lá? Basicamente pro Mundial, eu e meu irmão. E ir pra viajar assim o mundo todo, lutando junto com os meninos do Porto. Eu quero ir bem alto junto com eles. Existe algum momento assim, seja numa competição, num treinamento, algum momento especial que você recorda, que você tem na sua memória e te faz pensar, te faz entender o porquê que você está no judô hoje? Existe algum momento assim especial que você lembra com carinho? Tem sim o primeiro meu campeonato, que eu ganhei, só que aí eu tive que pensar se eu ia continuar no judô ou não. Aí deu essa é uma coisa que aí eu pensei em sair e em ficar. Aí eu pensei, aí eu preferi ficar no judô, que era o meu esporte, que até hoje eu tô. Quais são as mudanças positivas que o judô fez na sua vida? Quando você enxerga assim a Hayara quando iniciou no judô e a Hayara de hoje em dia, quais foram as mudanças que o judô proporcionou na sua vida? Meus estudos, a comunicação e, e, e a minha comunicação com meu irmão, que a gente era muito separado. Agora nós está bem. Não é que a gente é assim tão junto, a gente ainda tá começando a se entender. Trouxe uma proximidade. Sim, Se você fosse dar uma mensagem para jovens que possuem o desejo de entrar no judô ou no karatê, em qualquer arte marcial ou esporte que seja, qual a mensagem que você dá para essas pessoas que têm essa vontade, né, mas por motivo de insegurança, medo ou por outras questões ainda não entraram no esporte? Qual a dica, a mensagem que você tem para essas pessoas? se você tiver medo, você não vai longe. Você precisa encarar os seus medos para ir mais para frente. E os meninos que querem entrar na arte marcial é bom porque eles muda, o esporte muda mesmo. A sua vida e sua rotina. É isso, Sensei. Muito obrigado, Raera, muito obrigado. Se vocês tiverem algum agradecimento, palavra final, fiquem à vontade. A gente que agradece o espaço, a confiança de poder atingir os telespectadores de vocês, né? E poder estar compartilhando um pouquinho com vocês o que é a rotina de uma criança dessa, de um menino desse, né? Quem sabe no futuro a gente não retorna aqui com esse mais um sonho realizado, de Amém. passo a passo, degrau a degrau, uma vez, um pezinho na frente de cada vez, e por aí a gente vai desenvolvendo. E acima de tudo, o recado que eu deixo para os pais, acima de tudo, que acham que a arte marcial, não, vai deixar meu filho agressivo, não, meu filho já é danado, ainda vou botar ele para aprender a lutar, coloca. É justamente o oposto. Quando o menino começa na arte marcial, ele começa a entender aquela energia que tem dentro dele. Aquele ali é o local onde ele vai extravasar aquela energia, onde ele vai aprender a lidar com os medos, com a ansiedade, com o nervosismo dele. E ele vai crescer com isso. Ele vai entender que ele pode, que ele consegue controlar aquilo. Então, a arte marcial realmente é um esporte diferenciado. E o judô, acima de tudo, pela questão de manutenção da disciplina. Né? Não que as outras artes marciais não tenham a disciplina, tem sim. Mas o judô até hoje guarda.
guarda todo o ensinamento, a tranquilidade, né, a serenidade. E isso é muito importante na vida dos meninos hoje em dia. E antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Farol dos Campeões, o Porto, como que aconteceu, de onde veio essa ideia, qual a missão? Conta um pouquinho pra gente. O projeto ele veio, eu não sei se o projeto caiu no meu colo ou se eu caí no colo do projeto, né? O fato é que eu já tenho uma academia, que é a Academia Chia, e a gente atende, somos uma equipe que atende algumas escolas da cidade de São Luís e adjacências Ela ali, fica localizada Ribamar. onde? Hoje a gente está ali na Rua Duque Bacelar, ali no Parque dos Nobres, por trás do Barra-Mar, ali naquela regiãozinha. Mas estamos em algumas outras escolas também, espalhadas aí, Singular, Dom Bosco, o Adventista, enfim. Né? E surgiu a proposta para que a gente colocasse. A primeira dificuldade foi a distância, porque são, digamos assim, dali da sede da Chiai para onde a gente tem as aulas, são cerca de 48 quilômetros. Não é isso, Débora? 48 quilômetros. A gente ainda sai da BR, pega mais 5 quilômetros de estrada de pissarra para dentro, mas quando a gente chega lá é um mundo, é um universo. Então a Chiai veio e abraçou o Porto também abraçou esse jeito que a gente da Chiai tem para conduzir os alunos da gente, para motivar eles, para manter eles motivados, porque motivar é fácil. Agora, manter os meninos motivados é que é a ginástica do dia a dia. Então, a gente veio e acolheu isso. São, como eu disse, são 80 crianças, cerca de 80 crianças, pegando de 7 a 18 anos de idade. Né? Então, são 2 turmas pela manhã, mais uma turma pela tarde, o máximo possível de eventos que a gente consiga levar os meninos para estar participando, a gente leva, a gente faz, de vez em quando desloca as equipes da gente para ir para lá, às vezes a gente faz o treinamento com os meninos lá no Porto, a gente leva parte da equipe da gente para lá, para que tanto os alunos daqui que não conhecem uma realidade mais da periferia de São Luís tenham essa vivência, como os meninos do Porto também tenham, dividam esse tatame com os meninos, né? Isso é muito importante. E o Porto São Luís, ele acolhe isso, ele compra essa ideia e tem dado muito certo. Né? A gente tem formado uma parceria muito boa. A Rayara treina 2 dias na semana lá no projeto comigo e treina 3 dias aqui na sede comigo. Então a gente consegue estar sempre coladinho ali, vendo qual o problema que tem, vamos apertar aqui, vamos ajustar ali, ó, isso aqui não vai, que não vai dar certo, vamos por esse caminho que é melhor. Os pais dela, acima de tudo, o Porto busca, chama os pais para dentro, tem os atendimentos com os pais, tem as reuniões, todo início de ano a gente faz a reunião, explica como vai ser aquele ano. Para você ter uma ideia da organização do Porto São Luís, nós já temos toda a perspectiva de trabalho já para o ano que vem. Eu já sei quais são as competições que os meninos vão participar no ano que vem, eu já sei qual a preparação que eu vou fazer com eles para o ano que vem. Então, essa estrutura, o Porto ele consegue atingir de forma brilhante a vida desses meninos dessa forma. Né? E esses jovens que têm a vontade de participar, de ser aluno, como que é esse processo para alcançar da forma que a Rayara está hoje? Primeiro precisa estar estudando. Esse é o principal. Depois a gente parte para a parte administrativa, onde tem ali questão de carteira de vacina, tem todo um atendimento que é feito com a Débora, a Quilana, a Lívia, que é a equipe social do Porto. Né? E aí depois a gente precisa dessa parte de documentação e aí sim a gente parte para ver a parte do judogi. Todos os meninos têm 2 kimonos, um branco e um azul, para poder participar de competição. Então são 80 meninos, a gente tem 160 kimonos. E é lavado, e é devolvido, e recolhe 2 treinos, pega os kimonos azuis, leva para lavar, eles treinam com branco, 2 treinos, pega o branco, leva para lavar, devolve o azul, e essa ginástica tem o lanche, tem toda... Né? Então, para dar esse suporte, a gente precisa que a família esteja dentro. Então, os meninos que quiserem, primeiro, escola,
Segundo, toda a manutenção que é da vida dos meninos, vacina, atendimento médico, todo esse tipo de coisa. E aí sim, a frequência é de 75% no mínimo. Mas, graças a Deus, são poucos os que faltam, né? Quando dá o dia, o menino está lá. E isso é muito engraçado, porque às vezes os meninos chegam lá, jogou futebol, está com o pé todo esfolado, mas está lá treinando. Aí está com o dedo machucado, mas está lá treinando. E os meninos treinam todo amarrado, mas treinam. É bonito ver a vontade que O eles têm de poder da estar lá. paixão pelo esporte, né? Exatamente. Então é com essa frase que eu encerro. Rayara, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Sensei Uitaçuci, muito obrigado. Eu me chamo Marlan Levi. Vocês que estão conosco aqui assistindo até o final, acompanhem as nossas redes. Essa entrevista sairá no YouTube hoje mesmo. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.